O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Se você já viu um ou mais cristãos falando em voz alta e você não entendeu o que eles diziam, eu vou tentar explicar o que foi aquilo. Se perguntasse a eles, eles diriam que estavam falando em línguas estranhas ou estrangeiras. E realmente no Novo Testamento nós encontramos tal prática. Mas o que é isso? Paulo explica em sua primeira carta aos Coríntios que aquilo foi um sinal dado por Deus por causa da incredulidade dos judeus. Nos versículos 21 e 22 do capítulo 14, Paulo diz assim: está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, os judeus, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, e entenda como profecia aqui, o falar a palavra de Deus, é para os que creem e não para os descrentes. Portanto, se no lugar onde você ouviu tal coisa não havia judeus incrédulos, aquele sinal não tinha qualquer utilidade, principalmente se ficou sem tradução, a menos que as pessoas estivessem falando apenas para se exibir. Alguém poderia contestar dizendo que elas falavam em línguas estrangeiras para a própria edificação, mas Paulo condena tal ideia. Se você ler o capítulo inteiro, verá que o apóstolo está falando de como o uso de um dom para a edificação da igreja ou assembleia é melhor do que um sinal usado egoisticamente para a própria edificação. Mas vamos deixar que o próprio apóstolo Paulo explique. Porque ele achava que profetizar, ou seja, proferir a palavra de Deus, seria muito superior ao falar em línguas estrangeiras sem ter tradução. Ali, naquele capítulo, ele diz assim: quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? Se não levar alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina, se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Sejam adultos. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Eu acho que eu nem preciso dizer mais como é uma tremenda prova de incredulidade e infantilidade correr atrás de sinais, quando nós podemos nos ocupar com Cristo e sua palavra e toda a sabedoria que ela contém. Nos próximos 3 minutos voltaremos a Cafarnaum para encontrar Jesus libertando um homem endemoniado. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.